nessa aula nós continuaremos vendo as coisas que a gente encontra nesse nosso planeta Terra. Nós já vimos que o planeta Terra ele é formado por um combinado de coisas. Nós já vimos água, nós já vimos o ar, já vimos a luz solar e hoje nós veremos outra coisa muito importante que é o solo. E o que será que é o solo? Como a gente pode caracterizar o solo? Solo é onde a gente anda, solo é onde a gente pisa, é onde a gente constrói. Solo é tudo isso. Nada mais é do que porções de partículas rochosas, terra e rochas que estão na superfície. E por que será que o solo é tão importante? O solo, ele é muito importante para nossa vida aqui na Terra, porque é nele que a gente faz nossas construções e não só nós fazemos construções, mas alguns animaizinhos também, como as formigas construindo formigueiros, como as minhocas, que além de morar debaixo da terra, também são responsáveis por manter a terra produtiva. O solo também ele é importante na fixação das plantas e essa fixação das plantas acabam por proteger o solo das ações da própria natureza, como chuva, vento, calor, que a gente já estudou. Falando dessas plantas, elas não são só importantes na proteção do solo, mas elas também acabam se tornando alimento para outros animais, inclusive para nós seres humanos. Então, o solo ele é muito importante nessa parte, na parte de produção de alimento para o ser humano, além das construções que nós podemos fazer aqui. E como será que o nosso solo é formado? Nós conhecemos o solo como a terra, então quando a gente fala em solo, a gente já logo pensa na terra. Mas como que surgiu essa terra? O solo ele é formado por partículas de rocha que vai sendo formado ao longo do tempo. Então, com a ação das chuvas, dos ventos, essas rochas vão se quebrando, como a gente já viu anteriormente em outra aula a respeito das transformações que a natureza faz nas paisagens. Nós vimos que a água e o vento são capazes de fazer buracos e transformar as paisagens, e assim vai transformando a nossa superfície, vai transformando o nosso solo como a gente conhece. E não só com esses pedacinhos, essas partículas de rochas, o solo é formado, mas ele também tem outros componentes. O solo é formado por 4 componentes importantes, que é as partículas das rochas, que ao longo do tempo os fenômenos da natureza vão se formando. Ele é composto dos restos de animais e vegetais que por ali passaram, e ele também é composto por ar e água. Então esses 4 componentes são muito importantes e eles existem obrigatoriamente em todo o solo que a gente pode conhecer. O que vai mudar é a cor, a espessura, porque vai depender do tipo de rocha que existe naquele lugar. Então, se é uma terra vermelha, provavelmente a rocha que estava ali, que transformou isso em terra vermelha, ela era de uma cor mais avermelhada. Se é areia, é uma coisa mais clara, a rocha que estava ali, ela era de uma cor mais clara. A cor da terra vai depender do tipo de rocha que existe naquele lugar. Outra coisa muito importante do solo e que pouca gente se dá conta é o quão importante ele é na hora de filtrar a água que cai da chuva para formar os nossos lençóis freáticos, como a gente viu na aula sobre água. O solo, como ele é formado por várias camadas, ele não é só essa terra superficial, ele também é responsável por filtrar a água que cai até chegar lá no lençol freático. E ele também absorve essa água para as plantas poderem pegar os nutrientes e a água que elas precisam para crescer. Uma coisa que pode acontecer também, principalmente nas grandes cidades, é a impermeabilização do solo. O que seria essa impermeabilização do solo? Como a gente viu, a água é muito importante para a nossa sobrevivência e muito importante
para o nosso planeta em geral, para a nossa natureza. Então ela vai cair, ela vai aguar as plantinhas, ela vai fortalecer o nosso solo, mas em situações onde existe essa impermeabilização, principalmente nas grandes cidades, a água dificilmente vai entrar em contato com o solo, porque é construído camadas sobre essa superfície que não deixam com que a água chegue até o solo, chegue até a terra, como a pavimentação das ruas, o cimento, as construções. Isso dificulta muito para que a água passe e entre em contato com o solo. Isso se chama impermeabilização. É quando a água não consegue chegar de forma alguma no solo. Quando isso acontece nas cidades, outras formas têm que ser administradas para que o escoamento da água aconteça, não de uma maneira natural, mas artificial, com os esgotos, os bueiros, é para isso que eles servem, para o escoamento dessa água que não consegue entrar em contato com a superfície do solo. Vocês já devem ter visto na televisão, inclusive na própria cidade, quando chove muito, vocês podem perceber que às vezes existem pontos de alagamento, onde a água cai ali e não consegue ir para lugar nenhum. Ela acaba ficando ali e formam poças, formam enchentes. Isso acontece por conta dessa impermeabilização do solo, porque a cidade foi construída, a pavimentação foi construída e não foi feito um projeto de escoamento para essa água. Toda vez que a gente vai construir uma pavimentação e vai construir uma cidade, tem que ter um planejamento muito sério para que a gente possa fazer esse escoamento adequado da água, porque além de prejudicar o nosso meio ambiente, esses alagamentos e essas enchentes causam muitos prejuízos para a natureza e para o próprio ser humano. Um dos motivos para esses alagamentos acontecer é que às vezes os bueiros, as formas de escoamento artificial que existe são obstruídos por lixo, né? Eles são tampados pelo lixo que o ser humano produz e descarta de maneira errada. Então, isso também vai prejudicar com que o escoamento aconteça. Esses alagamentos podem trazer com eles, além de todo esse lixo que é descartado de maneira errada, ele também pode trazer algumas doenças com eles, e então a gente tem que tomar muito cuidado quando for descartar o lixo também, para não prejudicar esse escoamento artificial, porque não adianta nada eu ter um monte de bueiro na minha rua e todo mundo passar e jogar as folhas da árvore lá dentro, passa e joga uma latinha, joga um papel de bala, joga uma bituca de cigarro. Então tudo isso pode causar entupimento dos bueiros e com isso também os alagamentos. Então não só a impermeabilização do solo, mas também a falta de higiene pode causar as enchentes e os alagamentos. Como eu disse no começo do vídeo, o homem também ele usa o solo para plantação, para a produção do seu próprio alimento. Só que será que foi sempre dessa forma? Será que o homem sempre plantou e colheu para poder produzir seu próprio alimento? Não. Por incrível que pareça, a resposta para essa pergunta é não. Muito antigamente, lá na pré-história, que é como a gente chama esse período, o pessoal, os primeiros seres humanos, eles viviam de uma forma em que eles caçavam e colhiam o alimento daquela região, e conforme ia passando o tempo, quando a gente não planta, a gente não colhe. Por isso que a gente fala, quem planta, colhe. Esse pessoal que viveu no passado, eles simplesmente tiravam da natureza, consumiam, caçavam, consumiam, e com isso o alimento ia ficando cada vez mais escasso, ia acabando. E o que eles faziam quando isso acontecia? Eles não tinham essa consciência de plantar novamente. Eles simplesmente se mudavam de lugar. Eles iam para outros lugares. Isso era chamado de nômade. Então esses povos recebiam o nome de nômades, porque eles não ficavam muito tempo no mesmo lugar. Acabava o alimento, eles se mudavam para outros lugares. Mas em determinados momentos,
essa mudança acabou se tornando muito difícil, porque às vezes eles tinham que percorrer longos percursos e às vezes acabavam ficando com fome, alguns acabavam morrendo no percurso, porque dependendo de onde eles estivessem, para eles conseguirem alimento, água, demorava muito. Então eles começaram a sentir a necessidade de fixar moradia e se nascia de alguma forma, eles começaram a aprender a como cultivar e como criar os animais para que eles não precisassem ter que mudar tantas vezes, para que eles pudessem fixar moradia. E com essa necessidade de alimento, eles começaram a fazer os tipos de plantações que hoje estão cada vez mais evoluídas, que hoje a gente consegue ver pelo mundo afora. E com essa nova forma de vida, foi surgindo outras necessidades. Assim como os povos foram evoluindo, a necessidade de fertilização do solo, de encontrar solo fértil, que é aquele onde a gente consegue plantar e vai nascer alguma coisa dele, foi crescendo. Então eles tiveram que fazer adaptações naquele solo. Com essa necessidade de encontrar solo fértil para as plantações e com o crescimento das populações, porque a partir do momento que eles fixaram moradia no lugar, a população ali foi crescendo. Antes cada um ia para um canto e ali, a partir do momento que eles fixaram moradia, a população daquele povo foi crescendo. Então foi tendo a necessidade de arrumar áreas cada vez maiores para que eles pudessem plantar e morar. E com isso foram surgindo outros problemas, como desmatamento e como as consequências que a gente conhece hoje. Ao longo do tempo, com o crescimento desses povos, passou-se a ter outras necessidades, como eu disse, para procurar solos férteis para poder ter essas plantações. E também foram passando os anos e eles foram percebendo que não só o solo fértil, mas também deveriam existir algumas coisas para proteger a plantação. Então, com o passar do tempo, foram se desenvolvendo produtos que fertilizavam o solo e produtos também que acabavam exterminando algumas pragas, como os agrotóxicos que a gente conhece hoje. E isso acaba prejudicando muito o meio ambiente que a gente vive, se não usado com responsabilidade. Aí vocês me perguntam assim, mas professora, se eles não usarem o agrotóxico nas plantações, os bichinhos vão comer tudo e não vai ter alimento pra gente, certo? Mas existem maneiras que a gente consegue barrar o avanço das pragas, mas de maneira consciente, que a gente não tenha que usar tanto agrotóxico e que a gente possa usar alguns tipos de fertilizantes mais naturais do que os industriais. Como os povos faziam e como como o ser humano faz até hoje para cultivar as plantações. Existem algumas técnicas que devem ser respeitadas quando a gente fala em cultivo de plantações, de qualquer uma, sem exceção. 3 técnicas são muito importantes. Uma é a aração, a outra é a adubação e a outra é a irrigação. E ainda tem uma que nós veremos ao final dessas 3, que é o caso da drenagem. E o que seria aração? A aração, ela é a preparação do solo para receber a plantinha. Porque se a gente pegar uma semente e lá e jogar em qualquer lugar, não é sempre que essa plantinha vai conseguir sobreviver e crescer para poder produzir alimento ou para deixar o ambiente mais bonito. Então existem essas técnicas que elas devem ser usadas para que a produção e o cultivo das plantas deem certo. Então uma das principais
é a aração, que é a preparação do solo, que ele vai deixar aquele solo mais fofo, ele vai deixar o solo de uma forma que a água e o ar consigam entrar nele e façam com que a sementinha que eu deposite ali consiga se fixar e poder crescer e se desenvolver ao longo do tempo que ela vai permanecer ali naquele lugar. A técnica de aração, ela pode acontecer de duas maneiras, tanto pelo homem com a enxada, que ele vai lá e vai quebrando aquela terra com a enxada, para que aquela terra fique fofa, e também quando são ambientes maiores, são plantações maiores, eu vou utilizar de máquinas para remexer esse solo para que ele fique propício para a plantação. Outra coisa importante para que as plantas possam se desenvolver é a adubação. E o que é a adubação? A adubação nada mais é do que deixar aquele solo com mais nutrientes e com os nutrientes necessários para cada tipo de plantação. Então, para eu plantar milho, eu vou utilizar uma forma de adubo. Para eu plantar soja, eu vou utilizar outra forma de adubo. Para eu plantar feijão, eu vou utilizar outra forma de adubo. Então, para cada tipo de plantação, aquela plantinha vai precisar de algum tipo de nutriente diferente. E muitas vezes, dependendo do solo, ele não consegue suprir a demanda que aquela plantinha vai precisar. Por isso, existe a adubação. Ela vai ajudar o solo de uma forma para que a plantinha possa retirar os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento, seu crescimento, até que ela possa produzir o alimento para a gente. Existem duas formas de adubação, que é a orgânica, que é aquela que é feita com restos de plantas e alimentos, onde existe um tratamento para esses restos, que não é só eu pegar o resto da comida e lá e jogar, existe um processo de tratamento desse adubo orgânico, e também existe o adubo industrial, que é feito nas indústrias, ele é feito artificialmente, transformando alguns ingredientes da própria natureza para que eu coloque na terra, para que ela fique fértil, para que ela receba os nutrientes, para que a planta que seja para que a sementinha que seja plantada ali receba os nutrientes necessários. Outra coisa que eu disse também é a irrigação, porque toda planta, assim como qualquer ser vivo, precisa de água. E muitas vezes, em determinadas regiões, a gente não pode contar só com a água da chuva. É necessário que haja também a irrigação artificial, que é captada às vezes de poços, de rios próximos, para trazer para a planta e para aquele cultivo daquela plantação a água que as plantinhas necessitam para o seu desenvolvimento. Então, muitas vezes eu não posso contar só com a ação da natureza nesse caso. É preciso também que haja essa irrigação, porque as plantas precisam de água para se desenvolver e crescer. Assim como em alguns lugares há a falta de água e eu preciso levar água para minha plantação de uma maneira artificial, em alguns casos existem locais onde eles têm tanta água que é necessário eu fazer aquele processo que eu falei que eu falaria no final, que é a drenagem, que são construídas valas ao redor das plantações para que aquela água que fica acumulada escoar para que a minha planta também possa sobreviver, porque tudo que é em excesso é prejudicial. Se chove muito em determinadas plantações, estraga a plantação. Se chove pouco, também pode estragar a plantação. E se eu for plantar em locais onde existe muita água no solo, é necessário que eu faça esse tipo de técnica, que é a drenagem, para que aquela água seja escoada e a minha planta consiga crescer e desenvolver da maneira adequada para aquele lugar. E é do solo também que são retirados alguns minérios utilizados
na fabricação de alguns materiais. Esses minérios são retirados das rochas que estão na superfície ou lá no fundo do solo, e esse processo de retirada desses minérios é chamado de mineração. Então, esses minérios eles são utilizados pelas indústrias para a fabricação de vários objetos, aparelhos eletrônicos. Então, o solo também pode dar isso para a gente. Nós vimos então que o solo ele é importante para nossas construções e moradias, para as plantações que trazem o nosso alimento, só que também ele é muito importante para a criação de animais, como boi, cavalo, cabra, ovelha. Esse tipo de criação ele é chamado de pecuária. E essas criações utilizam o solo para tirar o alimento, que são as pastagens, que nada mais é do que a grama, o matinho que a gente vê por aí. Então, os bois, as vacas, que é o que a gente mais costuma consumir, né? A carne de boi e de vaca, que é o gado, eles muitas vezes utilizam a pastagem como alimento principal. Também é complementado com outros tipos de alimento que são produzidos na indústria, mas geralmente é utilizado como alimento principal as pastagens. E apesar do solo ser importante para que esses animais se alimentem, ele também pode ser danificado com o pisoteamento desses animais e com a retirada em excesso da vegetação daqueles locais, podendo causar alguns danos ao solo significativos, que é o que a gente vai ver agora. Com a retirada em excesso da vegetação dos solos, a ação da própria natureza, como o vento e a água, inclusive o calor, pode trazer alguns danos sérios para determinadas regiões. Assim como tudo que a gente tem visto pode beneficiar o ser humano, ele também pode trazer alguns prejuízos para o meio ambiente. E para o solo, o desmatamento causado pelo ser humano, o pisoteamento causado pelas criações, a própria extração de alguns minerais podem causar danos para o solo. As construções em locais inapropriados pode causar a degradação do solo, a retirada das vegetações nativas em determinados locais pode causar a degradação do solo, e isso tudo pode causar uma coisa chamada erosão, que nada mais é do que buracos significativos que vão causar muita destruição com os fenômenos da natureza, como a chuva, por exemplo. Nós vimos numa aula anterior que as chuvas em demasia, quando cai muita chuva em determinados locais, elas podem causar muitos prejuízos, como o desmoronamento dos morros. E quando existem construções próximas a esses locais, que são as construções inapropriadas, que são construções feitas em locais onde não deveria existir, pode causar consequências. Então, a água não vai ter para onde escorrer e vai acabar. E onde isso acontece, aonde ocorre esse tipo de degradação do solo, muitas vezes ele se torna impróprio para qualquer tipo de produção. Então ali nada mais vai nascer, nada mais vai poder ser plantado, e isso é muito prejudicial. Existem algumas técnicas como as curvas de nível que são usadas em algumas plantações para que a própria natureza não cause danos para o solo. Assim como as curvas de nível que são utilizadas nas plantações, muitas vezes ao redor dos rios e córregos, aonde a mata ciliar foi retirada, elas são replantadas para que aquela parte das laterais não acabem entrando toda aquela terra no rio e assoreando os rios, transformando ali em nada, acabando com os rios que correm por ali.
Então é muito importante que a gente preserve todo e qualquer tipo de vegetação que a gente não precise mexer. E se for necessário a retirada dessas vegetações, que seja replantada novamente. Tantos benefícios que o solo pode nos proporcionar, é muito importante que a gente saiba preservar o nosso meio ambiente para que, além da gente poder utilizar esse solo para as plantações e construções, a gente consiga preservar a nossa natureza sempre que possível. Vou deixar as respostas no final do vídeo. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar.